E você conhece a Mostra Aracaju, o maior evento de arquitetura do nosso estado? Gente, aqui é um lugar encantador. São 22 anos de um evento voltado para a valorização, reconhecimento e embelezamento da nossa cidade. Isso sim, a arquitetura é totalmente associada às artes, à beleza e ao bem-estar. Então vem aqui conhecer junto comigo a bilheteria, a porta de entrada desse espaço, que foi criada e desenvolvida por Rodrigo Fonseca, arquiteto muito querido, um jovem rapaz que traz um frescor para a arquitetura da nossa cidade. Estou aqui com o Rodrigo Fonseca, ele vai começar a apresentar, a gente vai passear, na verdade, e ver um pouquinho dentro do nosso mangue, que eu acho que é algo tão representativo pra gente, né? Eu acho que uma das grandes marcas de Aracaju é o nosso manguezal. Aracaju praticamente era inteira constituída, pelo menos toda essa região onde a gente tá, entrando pela região do bairro Jardins, tudo isso, gente, era uma constituição de mangue na nossa cidade, né? A casa da Mostra Aracaju, pra quem não sabe, é na 13 de julho e aqui era mangue, né? Quando se iniciou essa construção. Rodrigo, eu quero começar falando um pouquinho, o Rodrigo hoje é um dos organizadores da Mostra Aracaju, eu queria começar falando do princípio que é a casa. Eu sempre falo que a arquitetura, ela é o espelhamento de uma cultura, de uma arte, de uma dinâmica de vida, de uma história de um povo. E eu acho que essa casa faz parte de um tempo, marca uma temporalidade, uma época, um momento da nossa cidade muito interessante, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da casa, para a gente poder vir desmembrando e destrinchando o seu espaço. Então, a casa da Mostra Aracaju é na 13 de julho, como eu falei, e é uma casa icônica da cidade. Eu acho que todo mundo que já observou essa casa sempre teve vontade de entrar. E é como você falou, marca um momento da arquitetura sergipana. O arquiteto é Osiris Rocha, que é um arquiteto que tem vários projetos icônicos na cidade, inclusive urbanísticos. Ele foi ele que projetou, por exemplo, a Hermes Fontes. E outras casas incríveis na cidade, e a gente, quando viu essa casa, a gente viu que era um presente, assim, que estava disponível pra gente tentar trazer a Mostra Aracaju, que é um evento de 22 anos, importantíssimo culturalmente para a cidade de Aracaju e para arquitetura e paisagismo e design interiores de Aracaju. Então, a gente entrou e viu que realmente era algo que precisava ser mostrado, mas de dentro, permitir que as pessoas entrassem e visitassem essa obra de arte. E que precisava ser preservada. Então foi uma das premissas, eu acho. Das premissas, além de claro, de ser por conta da pandemia, a última mostra foi em 2017, a gente querer trazer um evento marcante para a cidade. Então a posição de onde ela está inserida, na 13 de julho, na beira-mar, em frente ao iate, você vê o na rio, Praia Formosa, você vê o rio, é uma casa mais alta, então é lindo assim. A casa toda tem uma atmosfera muito rica arquitetonicamente, e muito agradável, de bem-estar mesmo. Eu acho interessante, ela tem um processo arquitetônico bem diferente. Primeiro, a casa, ela dá uma sensação de ser uma casa suspensa, né? A gente sempre é acostumado a casas térreas, quando você passa na avenida, você já tem essa visão de uma casa suspensa, porque ela não tem muro fechando a casa. Isso é muito interessante, isso sempre atraiu o meu olhar. Eu falei, nossa, há anos atrás alguém teve ideia de não fazer uma casa cercada, para que a casa tivesse a visão do que a cidade tinha de mais bonito. Exatamente. A sensação que eu tenho é essa, eu não sei se foi isso que o arquiteto pensou, que os moradores pensaram. Eu acredito que porque assim, essa casa é interessante porque ela tem 2 pavimentos, mas ela funciona toda num pavimento só, que é o de cima, é a área social da casa, a área íntima. Embaixo, que é onde a gente tá agora, era garagem, área de serviço, era uma área de apoio de lazer. Sim. Ela não tem uma piscina, mas tinha uma área de jogos, segundo os proprietários, né, da casa. E é interessante exatamente porque ela subiu esse nível, então você tem uma vista do rio e ainda tem essa questão de ela ser toda aberta, assim, o muro é baixinho, enfim, ela é integrada, né? O paisagismo todo é pra rua. A concepção do muro é totalmente diferente, o muro parece que está integrado à estrutura que já faz o avanço. É muito rico. É muito rica, arquitetonicamente falando, então assim, o que eu gosto de trazer para vocês esses vídeos é para que a gente possa trazer o olhar, para que a gente possa treinar o olhar. Às vezes vocês podem não perceber nada disso e eu tenha essa visão e Rodrigo tem essa visão por a gente estar inserido nesse universo e por a gente, por identificação, já gostar de apreciar esse tipo de coisa. Não se sinta excluído desse grupo. O universo está aí oferecendo sempre para a gente oportunidades e essa é uma oportunidade para você treinar o seu olhar. Por exemplo, quando eu entrei no ambiente de Rodrigo, eu logo entendi
porque eu tenho muito acesso a esse universo, eu logo entendi que ele queria representar aqui, pela coloração, pelo formato, pela ergonomia do ambiente. Eu entendi o que ele pretendia, mas quis perguntar a ele. Eu acho que vocês vão se sentir muito bem, porque eu acho que o Rodrigo soube transmitir de forma muito bacana. E esse ambiente é o ambiente da bilheteria. A bilheteria é um dos primeiros ambientes da casa. Na verdade, a gente fez um espaço acolhedor para receber todo mundo que chega para comprar o seu convite e acessar, fazer a visitação. É a sala de visita da casa. Na verdade, eu digo sempre assim, ó, a bilheteria no evento é o coração pulsante de uma casa, né? Da mesma forma que eu digo sempre para vocês, quando a gente recebe alguém na casa da gente, a gente tá dizendo, pode entrar na minha intimidade, você é bem-vindo. Então, quando você tá na bilheteria, Rodrigo conseguiu criar essa coisa acolhedora, com textura, com elementos que são acolhedores e que abraçam a gente. Então você já entra na mostra com uma sensação gostosa de dizer, vai valer a pena esse passeio aqui nesse lugar. Mas essa foi a ideia mesmo, realmente receber todo mundo com um abraço, né? Eu tentei trazer, já é uma marca do meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com materiais naturais, mas eu quis trazer isso pra cá exatamente por ser o primeiro ambiente e receber as pessoas com carinho. Vamos começar pela obra de arte que nós temos logo na entrada, criada por um artista sergipano que eu sou uma grande entusiasta. Para você que acompanha a Levanille, você já deve ter visto essa figurinha tarimbada diversas vezes no nosso Instagram, que simplesmente é Gil Apolinário. Ele criou uma arte linda e Rodrigo vai explicar pra gente essa arte aqui. Pois é. Vamos ver aqui de pertinho para todo mundo entender o que é essa arte. Conte aí, Rodrigo, que encomenda foi essa? A bilheteria, né, esse ano a gente foi convidado para fazer e aí eu pensei numa inspiração. Como a casa é na 13 de julho, eu me inspirei na Praia Formosa, que antigamente era uma praia, realmente, né, aqui na 13 de julho. Não hoje tinha nem esse mangue alto. Agora é só o mangue, está sendo preservado, tem um calçadão, mas a gente não tem mais acesso à praia como praia. Então eu chamei Gil, eu digo, Gil, você consegue me trazer uma escultura? Eu quis, mostrar, poxa, é uma coisa tão preciosa que a gente tem, um espaço tão bonito que a gente tem na cidade, mas que às vezes a gente tá poluído, a gente sabe que várias coisas desembocam naquele rio. E aí ele foi na Praia Formosa e catou mesmo a poluição da praia, então, e criou essa escultura pra mim. Criou conceito incrível aqui que eu fiquei surpreso. A gente começa aqui, ó, gente, que isso daqui são tampas de garrafa, ele pegou pedaço de madeira, concha, corda, tudo que a gente vai encontrando que infelizmente as pessoas vão despejando na natureza, né? Então ele começou... E aí ele trouxe esse conceito do céu de Aracaju, o verde do mangue, os galhos do mangue e o Rio Sergipe poluído. Esse é o conceito dessa peça e não foi isso que eu pedi a ele, dessa forma, ele que desenvolveu e eu fiquei muito emocionado quando ele me trouxe isso, ele porque fez tem mais uma história. Eu acho que ele fez mais do que o que você esperava, né? Que é isso que a gente espera de nós como artistas e arquitetos, né? Que tem um conceito, que tem um porquê das coisas, independente do que seja. Sim. Mas eu não esperava, achei que ia ser algo mais abstrato e tem essa história e todo mundo adora e eu fiquei muito grato por essa escultura. Vamos passear pelo resto do ambiente. Rodrigo, uma coisa me chamou a atenção, porque a gente tá num ambiente baixo, isso é importante falar, a gente não tem um pé direito, não, é baixo, né? Porque isso daqui era garagem, pelo que você me disse. Isso aqui era a garagem da casa. Então, nós não temos um pé direito bacana, digamos assim, e eu achei interessante porque você deixou toda a estrutura de viga e pilar aparente. Isso. E você optou porque ele ficasse no concreto, né? Ele era pintado porque aqui antes era um órgão público, era a Secretaria de Justiça. Foi durante 25 anos, depois que a família que morava aqui saiu, virou a secretaria. Então cada espaço desse, aqui não era mais garagem, era uma sala, por exemplo, de atendimento. Então cada um tinha uma cor. Aí quando eu cheguei, vou tirar essas cores, vou botar uma textura, vou pintar, mas aí eu vi que tinha um concreto. A estrutura dessa casa é muito pesada. Sim. Ela é toda de concreto. Eu digo, vou deixar isso aparente. É uma homenagem à casa, à história dessa casa, porque a gente viu que realmente a estrutura é muito pesada, é muito Sim. concreto. E é uma tendência hoje também. É uma também. tendência, eu acho que é a gente descascar. Sim. Descascar, eu digo assim, né? A gente vê muito os apartamentos e as casas sendo descascadas pra gente mostrar o que tem de essência, né? Naquela e é uma opção arquitetura. ótima, barata inclusive, pra quem de repente quer dar um efeito. Todo mundo pergunta se essa textura não é a estrutura da casa. Em Sim. vez de eu tirar a pintura e colocar outro revestimento ou colocar outra coisa, eu deixei ela aparente. Então também é uma forma bonita de se fazer. E econômica, digamos assim, né? Você consegue ter um resultado muito legal. Fica massa. Aí a gente encontra uma estante suspensa. Eu adoro essa coisa eu adoro esse ambiente integrado, essa coisa desse imóvel que
fecha e não fecha o ambiente e que divide, você colocou peças de arte aqui que dividem e servem aos dois espaços, o que eu acho muito interessante. E uma coisa que eu observei, eu vou falar para vocês. Eu sempre falo sobre os livros na casa. Eu adoro livros na casa porque eu sou uma pessoa que procuro livros que contem histórias que para mim fazem sentido. E eu já amei uma coisa que você fez. Rodrigo montou aqui uma caixa em acrílico e colocou um livro, que é o livro contando a história do dono da casa. Então, quando você estiver fazendo a sua casa, pense em valorizar, em sobressaltar e levar coisas como essa, livros que fazem sentido com o contexto. Eu vi aqui que ele trouxe um livro do litoral ao sertão, tudo a ver com Sergipe. Tudo que ele foi colocando aqui tem a ver com o ambiente, para o que ele se propõe, e provavelmente seria a história dos moradores que escolhessem um ambiente como esse. Quando isso é na casa né? do cliente, a gente tenta trazer essa história, e resgatar essa história. Eu sempre prefiro quando o cliente já tem uma... Não, a gente não precisa jogar tudo fora, a gente consegue encaixar esse livro, por exemplo, contando a história do dono da casa, eu fiz uma caixa de acrílico, coloquei. É um livro pequeno, ele talvez não tivesse esse destaque como decoração. Como você conseguiu fazer. Mas é um livro importantíssimo nesse contexto, então eu quis dar um destaque para ele colocando numa caixa de acrílico. E eu acho que livros, objetos de arte e objetos de família tem que estar presente na decoração sempre. Com certeza. Agora a gente vai passear aqui. Rodrigo, eu percebi na constituição do seu espaço que você usou muitas formas orgânicas. No espelho, no mobiliário, na tapeçaria, o que eu fiquei encantada, porque você usou essa forma orgânica muito interessante, que eu não sei se a intenção era mostrar meio que um movimento de águas, mas se não era, você conseguiu me transmitir essa sensação. Eu queria que você falasse um pouquinho os porquês disso. Coincidentemente é uma tendência hoje as formas orgânicas, se quem vier visitar a Mostra da Caju vai ver que em vários ambientes está presente isso. Mas realmente foi uma coincidência, além de, graças a Deus, está em tendência, então a gente teve acesso a muita coisa com esse formato, mas desde de quando eu pensei na inspiração na Praia Formosa, eu quis trazer essas formas naturais, materiais naturais, por isso que eu trouxe a pedra que está aqui atrás, aí desenhei esse espelho, a gente mandou fazer, ele veio com esse formato, o tapete tem essa inspiração na natureza, por conta das formas orgânicas, a mesa, o sofá. E o principal foi o que eu desenhei, como é a bilheteria, precisa ter essa parte mais técnica. E eu queria fugir, o balcão da bilheteria, fugir da coisa mais tradicional, do formato do balcão reto. Então a gente desenhou, foi feito em alvenaria. Eu vi que você botou textura no balcão. Colocamos a mesma textura que a gente usou no teto. Por ser um ambiente baixo, então a gente também teve essa unidade de materiais para não diminuir o ambiente. Deixei o teto claro, mas as formas orgânicas foram inspiradas realmente na Praia Formosa, na natureza, e aí junto com os materiais que a gente trouxe, como madeira, pedra e alguns outros elementos, a gente conseguiu transmitir essa sensação que você teve. Sim, outra coisa, eu sou amante das cores, e quando eu falo da cor, eu não estou falando da cor na saturação máxima, no seu máximo do brilho, eu falo de usar cor, de trazer cor que faça sentido para as pessoas da casa, mas para a gente fugir daquela vida monótona, ou só de um bege, ou só monocromática, porque eu acho que a vida é tão colorida, e a gente trazer essas referências da natureza dentro da coloração que represente para você, porque, por exemplo, eu vejo que você trouxe um verde aqui muito sutil. Esse verde dessa cadeira, por exemplo, para mim, eu digo sempre que é um verde neutro. Sim. Porque ele é um musgo com tom a menos, ele com baixíssima saturação, você não pesa o ambiente, mas você traz cor, você traz referência, né? Que eu achei... Que por conta do manguezal, que a gente tem essa inspiração, eu quis trazer a única cor que a gente trouxe nas peças foi realmente o verde, para deixar que as obras de arte, as obras decorativas se sobressaíssem, porque eu também gosto muito de cor na decoração. Eu acho que é importante dessa forma, equilibrando, a depender do cliente, com mais ou com menos cores, mas eu acho que ela está presente, nem que seja num quadro, eu acho muito legal. Eu vi que aí, você então onde eu ia falar. Rodrigo colocou um ambiente que tem cor, mas existe uma neutralidade de algum modo, porque são cores muito sutis, e ele carregou, trouxe essa potência da cor nos quadros, e aí ele gritou com esse quadro aqui, cheio de cores, numa parede de concreto. Eu acho que foi a melhor forma de você valorizar e trazer esse conforto. É isso que a gente pensa, né? Tipo, o concreto é um material muito bruto, então a gente tem que trazer alguma beleza para ele,
porque sozinho talvez ele não seja tão bonito. Então a gente colocou um quadro super contemporâneo, muito colorido, que tem uma história, né, Sim. que o artista criou. E aqui a minha intenção, eu realmente quis fazer uma base muito neutra por conta dos materiais, que eu queria que tivesse essa aparência mais natural. E aí eu trouxe essa potência nas obras de arte. Essa parede. E é isso que eu quero dizer, por exemplo, você misturou um quadro mais impactante com obras que suavizam, mais antigas, misturou uma coisa mais moderna, com peças mais clássicas. Outra percepção que eu tive muito gostosa do ambiente é a iluminação, que eu acho que a iluminação, ela tem a capacidade de transformar um ambiente em acolhedor ou não. Você fez a cenografia, essa estrutura que você fez toda indireta, eu vi que você colocou uma abajur de chão como sendo a sua luminária, digamos, você não colocou nenhum tipo de lustre, deixou um teto bem reto, veio trazendo essas luminárias que tem fita de LED, né, pelo que eu percebi, e vi que você colocou o que é ali no chão, é luminária, é fita de LED, o que é por trás do sofá. Que a gente desenhou no painel, tem um lugar que encaixa ela para trazer essa luz indireta. Porque aqui, como você falou no começo, o pé direito é muito baixo. E aqui é uma laje muito dura de concreto, então a gente não conseguiria nem rebaixar, porque senão eu ia ficar com o pé direito mais baixo para passar toda a fiação de gesso, que é o que a gente faz normalmente nos projetos. E eu também não quis rasgar a laje porque ia dar muito trabalho, enfim, não se faz isso. Aí a gente trouxe essa luz realmente mais indireta por duas intenções, por dois motivos. Um é essa, que tecnicamente talvez fosse inviável fazer, e a outra é porque eu realmente queria que esse ambiente, por ser o primeiro da mostra, um dos primeiros na verdade, fosse muito acolhedor. Então essa coisa da luz difusa, indireta, rebatendo no teto branco, o abajur, tudo isso acho que traz esse acolhimento, assim. Depois a gente vai pegar imagens melhores, mas o sombreado que a iluminação traz no ambiente é muito bacana. Como o Rodrigo colocou essa iluminação indireta ali por baixo do painel, pegando por trás do sofá, e ele tem uma planta ali na lateral, o sombreado que faz dessa planta no teto é assim, sensacional. Eu que sou ligada em detalhes e que são eles que me prendem no ambiente. Eu fiquei assim encantada. Eu queria que você me dissesse uma coisa, Rodrigo. Você amei o balanço também. Eu tenho que dar esse parêntese. É uma coisa que se usa bastante hoje, mas esse é mais pra sala, né? Você vê que não é aquela coisa de Sabe o que eu achei legal? Veja só. Pra você que mora num apartamento, às vezes eu morro de vontade de ter um balanço, mas eu não tenho uma casa, não tenho uma área externa. Gente, isso é total apartamento. Isso é total urbano, né? Eu acho que... E ele é de um designer brasileiro, Bruno de Carvalho. Então, assim, foi outra coisa que a gente trouxe pro projeto, essa coisa do design brasileiro. Todos os móveis são design brasileiro. E esse é um objeto, é uma poltrona, na verdade, só que ela é pendurada no teto, assim, porque você vê que o design dela é muito... Você traz apenas uma estética diferente. Assim, né? Exatamente. Rodrigo, como arquiteto, para você... Eu queria que você falasse um pouquinho, você hoje faz parte dessa equipe da mostra, você me falou de todo esse cuidado que vocês tiveram na escolha da casa, e eu acredito muito que a arquitetura tem um poder transformador no ambiente onde ela se instaura, né? Eu queria que você pudesse me dizer como você sente a arquitetura, como você sente você ofertando essa sua arte, essa sua arquitetura para a população, para as pessoas e para a cidade onde você está. E eu acho que a primeira coisa que eu faço muitas casas, é o que eu gosto mais de fazer arquitetura residencial, eu faço muita casa, do projeto de construção mesmo até a parte de interiores. Geralmente a gente faz esse combuzão lá no escritório, e isso é muito legal porque para mim começa por uma arquitetura que eu estou oferecendo para uma família, obviamente, mas para a cidade, ou mesmo que seja no condomínio, é algo que as pessoas vão ver. Então eu acho que isso tem que ter um impacto. É como você estava falando, de valorização de repente da nossa região. Claro que a arquitetura é uma coisa super global, né? Acho que hoje em dia a gente não precisa... Não tem desassociação, eu acho que... não precisa ser uma coisa tipo, estamos no Nordeste, tem que ser uma arquitetura mais rústica. Não necessariamente, mas eu pessoalmente gosto de trazer essas coisas do material mais natural porque a gente está numa cidade de praia, enfim. E aí eu acho que isso... para a cidade é importante, para quem está passando na rua. É um ganho, né? A gente tem que se preocupar com isso enquanto arquiteto. Mas o que eu mais gosto é de realmente trabalhar para as famílias que vão morar naquela casa, assim. Isso para mim é um presente, é uma honra. Assim, eu sempre agradeço aos meus clientes pela oportunidade de fazer parte da história deles, porque às vezes é um casal que está
vai começar a constituir sua família, daqui a pouco eu tô fazendo o quarto dos filhos, daqui a pouco, enfim, já aconteceu de eu já pegar para fazer o apartamento dos filhos, enfim. E isso para mim é muito rico, eu poder pensar em como uma família vai viver numa casa e usufruir daquilo. E eu tento fazer isso para a família, para os seus usuários. Então por isso que cada casa tem um estilo, cada casa tem um conceito diferente. Rodrigo, eu sempre digo o seguinte, vocês estão, eu digo, o arquiteto é um pintor de obras de arte urbana ao ar livre, né? Bem grandes. Bem grandes. Então, assim, foi muito gostoso passear por seu ambiente com você. Obrigada por generosamente receber a gente no seu espaço, acolher. Venham visitar a mostra. A mostra tá linda. Eu que sou entusiasta da arquitetura, da beleza, da casa. Eu digo assim, a Levanille, um dos tripés da Levanille é a constituição de valores muito firmes e fincados na estrutura, e eu digo na instituição lar, né? Transformar a casa em algo que tenha alma, que tenha essência. E aí você entrar em ambientes como esse, ver tantos profissionais fazendo coisas assim extraordinárias e trazendo essa sensação para mim, que nem vou morar aqui, essa sensação gostosa e prazerosa, não tem preço. Acho que a ideia da Mostra Aracaju é isso, exatamente causar essa sensação nas pessoas que estão buscando ou uma inspiração, ou remodelar alguma coisa. Às vezes, nesse meio ambiente, você muda até um banheiro, tipo, não precisa ser necessariamente uma sala, porque você vê um material, um móvel, uma cor que você gosta. Já é uma referência. E a gente tá sempre com vocês, trabalhando nas casas, porque parabéns até pelo trabalho que você faz, porque a Levanille realmente tem muitos anos aí no mercado e traz esse carinho, que é o que eu gosto de fazer para as famílias que eu trabalho. E você traz esses objetos de carinho pra gente colocar no nosso projeto. Ai, que bom, Rodrigo. Gente, só tenho esse convite para fazer. Eu e Rodrigo estamos aqui convidando pessoalmente você para vir aqui na Mostra Aracaju 2022, 22 anos. Exatamente. Venha visitar até 30 de outubro. Icônico, né? 2022, 22 anos. 30 de outubro, você vem, a bilheteria está aqui pronta para te receber, um cafezinho gostoso, colado no ambiente de Rodrigo. A gente tem um café aqui aberto ao público, então venha tomar um cafezinho, passear na mostra. Traz os filhos, traz a família, traz amigos, sabe por quê? São apreciando e tendo contato com a obra de arte, com criação, que a gente desenvolve inclusive a nossa criatividade e a nossa capacidade lúdica de poder suavizar o nosso cotidiano com coisas que engrandecem a gente, né? Que a gente se identifica, né? Que a gente eu se acho identifica. Que é importante isso. Com certeza. Um beijo para vocês. Dê um giro aqui depois nesse ambiente para vocês se encantarem com cada detalhe. Tchauzinho.